E Henrique, você falou aí, você citou, eu senti até que você ficou com um pouquinho de vergonha, mas você fez aí um estágio no exterior. E você não falou a instituição. Aonde que você foi? Não, então... É um lugarzinho ali. É um lugarzinho ali na esquina? Como é que é? Não, então... Eu fui lá pra Harvard, então eu fiquei no hospital... O que é? Calma aí, fala de novo. Então eu fui lá pra Harvard. Onde que fica em Massachusetts? Fica em Massachusetts. Então eu fiquei em 2 hospitais lá. Então eu fiquei no Massachusetts General Hospital e fiquei no Boston Children's Hospital. E assim, é muito legal ver algumas coisas que, primeiro, eu não vi uma grande distância do que é feito em São Paulo com o que é feito lá. Ponto. Essa é a primeira coisa. Informação importante. Entretanto, existem coisas que eles têm acesso que a gente não tem. Por exemplo? Exemplo, um banco de osso em todos os hospitais com uma facilidade enorme e muitas vezes, quando a gente tem um banco de osso aqui para fazer nossas reconstruções, o banco de osso ele manda o fragmento de osso, não necessariamente o que você precisa. Então, por exemplo, eu entrei em uma cirurgia lá que era um condrosarcoma no fêmur distal, na região medial. Só nessa área. Então, ele queria fazer uma ressecção parcial. Então, ele viu o tamanho do fêmur, mandou para o banco de osso. O banco de osso mandou um fêmur basicamente bem parecido. Ele fez o corte que ele precisava fez uma osteossíntese. E pronto, fez uma osteossíntese. Então, isso é muito legal. Outra coisa, cultural. Exemplo, existe a cirurgia de Van Ness, que é a rotationplastia, que você vai fazer a ressecção do fêmur distal, da tibia proximal, e você vai rodar em 180 graus, então, a parte distal, e utilizar o tornozelo como novo joelho do paciente. Já está comprovado em vários locais que isso daí vai fazer com que tenha uma função melhor até para utilizar uma prótese. Tem paciente que vai fazer exercício, joga basquete com esse tipo de procedimento que você faz. Só que precisa de uma grande conversa, passar por psicólogo. É complexo, porque realmente faz uma diferença estética para o paciente. E aqui no Brasil é inaceitável. Então eu consegui ver esse tipo de procedimento lá, que eu não teria possibilidade por falta de técnica. Não, acredito que o Dr. Reinaldo, o Dr. Dan, todo mundo conseguiria fazer tecnicamente essa cirurgia. Tanto é que foi feito por 2 fellows lá, nesse dia. Então, tecnicamente você consegue, só que do ponto de vista cultural... Isso não é bem aceito, complicado. Né? Isso também, Henrique, até me fez lembrar, também sobre, você até pode me dizer um pouquinho melhor, sobre amputações. Eu já ouvi falar que, assim, em contexto de uma fratura exposta, que está bem contaminada, infectada e tal, lá eles são muito mais, aceitam culturalmente muito mais a amputação, e aí você, acho que também tem a questão da disponibilidade de prótese e tudo, do que do Brasil, que você fica ali fazendo às vezes 10, 15 cirurgias, acaba com o rim do paciente, acaba com o antibiótico e tal, para poder você tentar salvar uma perna que ela não vai ser funcional, só pelo fato de você não amputar. Na oncologia também, lá, você percebeu essa diferença? Assim, o pessoal aceita muito mais uma amputação lá do que aqui no Brasil? Atualmente, a gente acaba fazendo o salvamento do membro para 80% dos casos, né? Só que quando a gente fala de amputação para o paciente, né, nosso, é muito mais difícil para ele aceitar isso daí. Já no paciente lá, eles realmente aceitam com mais facilidade. A gente vê, por exemplo, uma tentativa de salvamento que você já vê que não vai dar certo, né? Por exemplo, às vezes o cara consegue salvar o osso, mas a parte de musculatura já foi tão ressecado, tão mexido, que o paciente não tem mais função para aquilo, às vezes perde nervo e etc. Diferente do membro superior, que às vezes quando você faz isso, você ainda tem algum ganho. No membro inferior não tem. Então, essa cultura, tanto da amputação quanto isso da Van Ness que eu falei para vocês, isso daí é bem forte lá, ainda aceitam-se com mais facilidade, não é todo mundo, que bom, uma amputação, não é assim, mas eles aceitam com mais facilidade, sem dúvida nenhuma. E eu acredito que vai muito nesses 3 preceitos que a gente estava conversando agora, da vida, da função e também da parte da estética. E isso que você falou é muito importante, de que é muito difícil um paciente do SUS, por exemplo, nosso, conseguir uma prótese. Sim. Então, às vezes quando consegue, é uma prótese que ela não é tão funcional, que ela machuca o paciente. Então,
Às vezes, vale a pena você tentar um pouco mais por saber das dificuldades. Essa dificuldade, né, cara? Talvez o paciente tivesse mais condições e a gente falasse para amputação, talvez fosse até melhor para ele, porque ele conseguiria uma prótese melhor.